Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um Palavra Aberta. Nesta edição do programa, nós vamos falar sobre o Dia Nacional das Doenças Raras, que é celebrado no último dia do mês de fevereiro. E para tratar desse assunto, o nosso convidado é o deputado Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás. O parlamentar é médico e já foi indicado ao Prêmio Nobel de Medicina. Uma grande honraria. Muito obrigado por participar do programa mais uma vez, deputado, sempre tratando de questões de saúde. Sim, isso é importante, né? A gente que é da área, poder trazer um pouco da nossa experiência em relação a isso. Certo. Para a gente iniciar, eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é uma doença rara e por que é tão importante tratar desse assunto aqui no Congresso. Então, doença rara, assim, é um grupo, né, de estatística que a gente considera, por exemplo, até 65 pessoas e um grupo de 100 mil. Nós também na área médica, nós tratamos as doenças raras como, poxa, esse caso aqui é raro, como é que é? Não, é 1 para 150 mil nascidos vivos. Então, assim, é uma situação extremamente preocupante, né? Por quê? Hoje nós temos no Brasil cerca de 13 milhões de pessoas portadoras de doenças raras. Ou seja, é uma população igual ao estado de São Paulo, né? Certo. Eu percebo que na questão das doenças raras, uma grande dificuldade é o diagnóstico. Seria essa a maior dificuldade de quem passa por uma doença rara, identificar qual é a sua enfermidade? Sem dúvida. Olha, para você ter uma ideia, existe no mundo todo hoje cerca de 8 mil doenças raras. Então é impossível, por exemplo, um médico conhecer todas as doenças raras, né? Quer dizer, então, outra coisa que chama muita atenção, que eu tenho falado muito sobre isso, porque eu sou um cirurgião pediátrico, atuo na área de pediatria, ou seja, vários casos chegam para nós. Logo após o nascimento, a criança apresenta alguma malformação, algum problema ali que você identifica. Mas a maioria você não tem diagnóstico. Aí o paciente vai no médico, vai no pediatra, que às vezes ele não tem aquele conhecimento naquele momento, ele vai passando de especialista em especialista sem um diagnóstico precoce. Esse é o maior problema, a maior dificuldade que tem você fazer o diagnóstico precoce para que esse paciente tenha uma melhor qualidade de vida, um melhor tratamento, né, e que ele possa ter uma sobrevida muito maior do que se ele esperar aí ao longo da vida, aí, com 10, 12 anos, ser diagnosticado com essa patologia. Então, o diagnóstico precoce é importante. Agora, infelizmente, as universidades, né, as faculdades de medicina não estão preparadas para isso. Não tem um centro assim específico de doenças raras. Ou seja, o paciente é tratado por quê? Por sintomas. Ele apresenta um sinal, um sintoma, não, agora nós vamos fazer isso. Mas você tem que ter um estudo genético para saber que tipo de alteração de cromossomo, né, DNA desse paciente que ele possa apresentar. Vou dar um exemplo aqui de um caso que eu atendi há uns anos atrás, uma criança que tem uma síndrome raríssima, é 1 para cada 1 bilhão de nascidos. Ela tem a síndrome do lobisomem. Então, assim, é uma alteração do cromossomo 8, que até então, não, esse aqui era um problema que ela nasceu com a chamada lanugem, né, aquele pelo que a criança nasce, que com o passar do tempo desaparece. Ela não, ela desenvolveu uma síndrome mesmo, né, de pelo, e foi na televisão, pediu ajuda, já estava com uma determinada idade. Aí nós iniciamos um tratamento que eu tenho no serviço público, que é o laser, né, pelo menos deu uma qualidade de vida melhor para ela. Porque até então ela não sabia como é que era o rosto dela. O dia que ela se olhou no espelho, ela começou a chorar, começou a rir, né? Porque era tudo coberto de pelo. Então, assim, sarou? Não, é claro que não tem cura, alteração no cromossomo. Mas pelo menos a gente hoje está dando continuidade, né, com outros especialistas, para que ela possa ter, pelo menos, evitar o chamado bullying, chamar a atenção das pessoas. Então, assim, todo dia você vê alguma situação dessa quando a gente discute doenças raras. O senhor disse que é cirurgião, lembrou aqui que é cirurgião pediátrico, inclusive o senhor foi indicado ao Prêmio Nobel pelas suas cirurgias de separação de gêmeos chifópagos, os chamados gêmeos siameses, né? Essa característica também é uma doença rara? Ah, sim, muito rara. Quer dizer, por exemplo, quando você fala o termo chifópagos, é porque fala que é unido aqui pelo apêndice tifoide.
Esse ossocinho que a gente tem aqui, ó. Mas na realidade são gêmeos conjugados. Então, assim, depende de como eles estão unidos, né? Pela cabeça, pelo tórax, pelo abdômen, pela bacia. Então, por exemplo, são extremamente raros os gêmeos, inclusive os que são unidos pela cabeça. São raríssimos, né? E os outros que a gente atende, que é da minha especialidade. Então, nós temos essa prerrogativa. Hoje nós temos um serviço de referência em Goiás, no qual nós recebemos pacientes do Brasil todo. Pra você ter uma ideia, nós estamos com 3 casos agora para serem separados. Quer dizer, então é uma patologia rara que chama a atenção de toda a classe médica, da sociedade em geral, né? Porque os gêmeos unidos, eles estão entre as mais raras do mundo, as patologias mais raras. E divide uma série de órgãos também, que é incomum, que nós temos que preparar para separar. O senhor apresentou uma discussão aqui na Câmara também para incluir a síndrome do intestino curto no rol das chamadas doenças raras. Por que seria importante incluir essa patologia aí no rol dessas doenças? Você veja bem, nós já até discutimos aqui, né, sobre síndrome do intestino curto, as dificuldades que essas famílias apresentam, principalmente em relação à alimentação. A criança, o paciente, ele tem fome, ele não consegue comer, porque o intestino é curto e ele vai perdendo peso, ele vai perdendo nutrientes, proteína, uma série de calorias, né? Uma série de coisas. Quer dizer, você incluindo essas pessoas nesse rol, ele tem os seus benefícios através do sistema também do SUS, né? De alta complexidade, de acesso a medicamentos importantes e alimentos especiais também, porque é muito caro, né? Ou ele toma alimento pela veia, né? Que é a nutrição parenteral, ou através de a nutrição enteral. Isso tem um custo elevado, então é muito importante a gente colocar essas pessoas, que também não é uma patologia comum, são patologias raras, né? Ou seja, às vezes a criança nasce com a síndrome, ou às vezes ele tem um problema intestinal, que nós temos que operar e ressecar esse intestino que não funciona. Quer dizer, são termos técnicos, né? Atresia de jejum, atresia duodenal, atresia do ilho, e por aí vai, né? Uma série de situações que inclusive está até indicado o transplante de intestino nessas crianças, né? Que a única saída seria isso. Quer dizer, a partir do momento que você fala, poxa, vou indicar um transplante para essa criança. Mas isso não é comum, isso é uma coisa rara, não é? Não é todo dia que você faz um procedimento eletivo. Então, é uma situação, sim, que é importante a gente falar sobre isso. Deputado, nosso programa está chegando ao final. A gente mas sabe já? que, pois é, quando tem as reuniões aqui sobre doenças raras, são horas e horas de discussões, né? Muitas questões, cada paciente exigindo ali uma demanda muito específica, uma batalha muito grande, né, das pessoas que têm essas doenças raras. Quero agradecer ao senhor por participar do programa. Se o senhor quiser também, por favor, fazer as considerações finais. É importante a gente falar sobre o que você falou aí sobre o diagnóstico precoce e introduzir essa matéria nas faculdades de medicina, né? Então, não é você atender um caso isolado, mas ter um centro de genética. Quer dizer, no Brasil são pouquíssimos os especialistas nessa área para que você possa fazer um diagnóstico e tratar esses pacientes de uma maneira precoce, eficaz e com bom prognóstico. Tá certo. Muito obrigado por participar do programa, deputado. Sempre às ordens. Eu conversei com o deputado Zacarias Calil, do União de Goiás, sobre doenças raras. Eu sou Marcelo Westphalen e você pode rever esta edição do Palavra Aberta no canal do YouTube da Câmara dos Deputados. Acesse também as nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.